Olá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Conceito: é um longo canal em forma de tubo que vai da boca ao ânus. Na maioria dos animais, onde ocorre a digestão e a absorção dos alimentos, nos humanos, por exemplo, o sistema digestório, é claro, o nome já diz, é onde acontece a digestão e a absorção dos alimentos. Então, digere o alimento para ele ser absorvido a nível molecular e assim ser transportado para os órgãos e nutrir o nosso corpo. Nos humanos, a digestão é extracelular e o tubo digestório completo mede cerca de 9 metros de comprimento, apresentando glândulas anexas, como as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Olha lá um sistema digestório. Olha a anatomia, a língua, a glândula salivar, nós temos a sublingual, submandibular e a parótida. Olha a faringe, esôfago, estômago. Temos o pâncreas, que libera o suco pancreático. Nós temos o fígado, que tem a vesícula biliar, que libera bile. O intestino delgado, que ele começa pelo duodeno, depois jejum, depois o íleo. O intestino grosso, que nós temos o ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto, para no final nós termos o ânus. Fenômenos físicos. Qual é os fenômenos físicos que a gente inicia pela digestão? A mastigação, com os incisivos, caninos, premolares e molares. Depois, a deglutição, o fato de engolir. O movimento peristáltico, que é o movimento das alças levando o alimento, como do esôfago, intestino delgado, intestino grosso. E, além disso, a defecação. São fenômenos físicos que acontecem no processo digestório. A mastigação. Vamos lá agora olhar os dentes? Olha ali, ó, os incisivos. O incisivo lateral, o canino, premolar. Tá vendo? Primeiro, segundo, depois molar. Primeiro, segundo e terceiro. Tá vendo? A arca dentária superior com o palato e a arca dentária inferior com a língua. Esses são responsáveis pela mastigação. A mastigação. Dentição primária ou de leite. A dentição primária inicia-se por volta dos 6 meses de vida, por isso que com 6 meses começa a se dar alimentos pastosos. E esses alimentos de uma fonte única. Não se deve misturar todas as frutas nem verduras, porque está percebendo a primeira reação da criança com determinado alimento. Ok? Quando os dentes começam a aparecer, rompendo a gengiva. E se completa em torno dos 5 anos de idade. Que ele tem toda aquela formação dos dentes de leite e depois dos 5 anos ele começa a perder os dentes de leite porque está nascendo os dentes fixos, tá? Olha o dente. O dente tem a sua coroa, o seu esmalte, a raiz. Onde é feito o canal da raiz? O cimento, o osso esponjoso, o nervo, onde passa a artéria e a veia, e o nervo do sistema nervoso. A deglutição. As glândulas salivares existem aos pares e cabe a elas a função de produzir a saliva, que quebra o amido, que a gente chama de amilase salivar. Temos a glândula parótida, ok? E temos a submandibular e a sublingual. Lembre que são impares. A faringe e o esôfago é só para demonstrar aí a língua. Onde é que fica a língua, a faringe. Por isso que às vezes quando a gente suspende a língua, parece que vem um esguiche debaixo da língua. É a glândula sublingual, produzindo saliva.
olha aí a deglutição. Quando nós vamos engolir, o que acontece? A glote fecha para que o alimento não vá para a laringe e a traqueia. A glote fecha para que o alimento ele siga para a faringe, não para a traqueia. Por isso que quando engolimos, faça aí o teste, não respiramos. Para engolir, paramos de respirar. Olha a língua ela é rica. A gente começa a perceber o doce, o salgado, o ácido, o amargo. Ó, amargo lá atrás, o ácido, o doce, o salgado. Só que eu quero falar com isso também. Conforme vamos passando da idade, vamos perdendo essas papilas gustativas. E aí fica mais difícil nós percebermos os gostos. Por isso que muitos idosos começam a aumentar no sal e no açúcar. Não é porque eles querem, é porque a papila gustativa ela tem a diminuição do seu sistema nervoso. Ele não consegue mais levar as informações dos sabores ao cérebro. Então, há necessidade de salgar mais para conseguir sentir sabor. Por isso que eles tendem a dizer que a comida não tem gosto de nada. O movimento peristáltico. O movimento peristáltico, ele leva o bolo alimentar. E por que esse bolo alimentar não volta? Graças à gravidade e aos esfíncteres. No esôfago mesmo, nós temos o esfíncter esofágico inferior e o esfíncter pilórico. Que aí o que ele faz? Ele, fecha quando chega no estômago. E do estômago fecha para ir para o duodeno. Abre quando o estômago já fez seu trabalho com o quimo, já quebrou em partículas menores para ir liberar para o intestino delgado. Então, existem esfíncteres no nosso sistema digestivo. Fenômenos químicos que acontecem. Nós temos a insalivação, que produz a amilase salivar, que quebra o amido. A quimificação, que é o quimo do estômago para quebrar. E a quilificação, que é quando ele transforma isso em líquido mesmo. Graças à bile, que é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, que quebra a gordura. E o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, também liberado no duodeno, e aí faz a quilificação desse alimento. A salivação. A insalivação, que é a saliva. É um fluido incolor, transparente, inodoro e rico em enzimas. pH 7 é a chamada pitialina. Umedece e protege a cavidade oral e contém tiocianato de potássio, que é bactericida. A quimificação. A quimificação ela acontece no estômago. Ou o esfíncter inferior esofágico, que é chamado de cárdia, ou o piloro, e aí está o estômago. Nesse estômago ele recebe o que? O alimento. E o suco estomacal, que vai fazer a quimificação deste alimento. O suco gástrico é um líquido incolor formado pelo ácido clorídrico e enzimas. Lembrem, se eu colocar um pedaço de carne, se eu colocar a minha mão, demorar, volta só osso. Ele destrói até osso quando a gente mastiga. Ninguém que mastiga osso já engoliu conseguiu ver osso quando defecou. Então, é muito potente. Por isso que dependendo de uma fissura estomacal, de uma abertura no estômago, é algo muito grave. Ok? Ele tem o ácido clorídrico e a enzima pepsina e renina. É 2 litros por dia. Por que a gente fala que não se deve mastigar? Porque quando mastiga, o estômago produz suco gástrico, esperando a chegada de um alimento, só que esse alimento não vai chegar, tá? A ativa pepsina e a pitialina controla o piloro, estimula a secreção do suco pancreático e a bile, ok? Então, esse piloro, esse esfíncter que ele fecha, quando ele fecha, começa a liberar mais ácido. E aí, depois que termina o trabalho, quando o piloro abre,
Aí a bile e o pâncreas começam a produzir para mandar para o duodeno, porque o piloro abriu e o alimento agora vai para o duodeno. Então é a vez da bile e do pâncreas trabalharem, tá? E além disso, o estômago faz a mucina, que protege o estômago do ácido clorídrico. Olha lá, são mucosas gástricas que têm todas essas funções. A ação do ácido clorídrico, da pepsina e da renina. Ele quebra em partículas menores, tá? Cuja função é coagular as proteínas do leite, que assim permanecem mais tempo no estômago, favorecendo a digestão mais completa dessa proteína, que é a renina que faz isso, ok? Então, elas vão ali, ó, quebrando e fazendo a digestão, o início da nossa digestão, que começa pela boca no ato de mastigar. Uma garfada tem que ser mastigada 30 vezes, mas quem o faz? Quilificação. A quilificação é quando recebe o líquido do suco pancreático, secreção alcalina que neutraliza a acidez do quimo. Seu pH é 8 e tem várias enzimas. Então, lá no duodeno, ele recebe a bile da vesícula biliar e o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Uma observação. Além das enzimas digestivas, o pâncreas secreta também uma substância denominada inibidor da tripsina. A função desse inibidor é impedir que a tripsina seja ativada no interior do próprio órgão, o que causaria a destruição do pâncreas. Hoje sabe-se que não é apenas a enteroquinase que possui a capacidade de ativar a tripsina. Um desequilíbrio na produção do inibidor da tripsina pode desencadear um quadro de pancreatite, visto que existem outras substâncias que podem ativar essa enzima no interior do próprio pâncreas. Então, ele, além de produzir o suco pancreático, ele produz o inibidor da tripsina para que o próprio pâncreas não morra, e além disso, trabalha na insulina para quebrar glicose. Curiosidades. O que é pancreatite? Corresponde à inflamação do pâncreas, tudo com it, em anatomia, inflamação, que pode ser causada por alcoolismo, por bloqueio do canal de eliminação do suco pancreático, fazendo com que este ataque as próprias células pancreáticas. Então, ele vai e ataca as próprias células. É uma doença muitas vezes fatal. Fígado e vesícula biliar. É a maior glândula do nosso corpo, nós sabemos que o fígado se regenera se a gente retirar um pedaço. É dividido em lobo direito, esquerdo, caudado e quadrado. Produz a bile, é nutrido pela veia porta hepática e artéria hepática. Tem várias funções. Síntese e secreção da bile, desintoxicação do organismo, armazenamento de substâncias, hemocatarase, síntese de ureia, síntese proteica, armazenamento de glicose. Então, o fígado tem grandes funções. E na digestão, ele tem ali a vesícula biliar, onde ele sintetiza e secreta a bile. Ele sintetiza no fígado, fica armazenado na vesícula biliar e a vesícula secreta a bile no duodeno. O fígado dos recém-nascidos, o que é diferente? No recém-nascido, o fígado é bastante desenvolvido e seu peso em relação ao peso total do corpo é 2 vezes maior que o adulto, porque durante a formação do embrião ele foi responsável pela produção das células sanguíneas, enquanto a medula óssea ainda não estava formada. Então, no início da formação das células sanguíneas, quando o bebê está dentro da barriga da mãe, quem faz isso é o fígado. Depois, as células sanguíneas são produzidas pela medula, que é a medula vermelha. Mas enquanto ela não é formada, esse trabalho é do fígado. A vesícula biliar. A bile é um líquido amarelo esverdeado que não tem enzimas. É formado por água, pigmentos e sais biliares.
emulsiona os lipídios, quebra a gordura e facilita a ação da lipase. Ele deixa a gordura ela mais liquefeita. O controle hormonal, a gastrina, sua produção é realizada pelo estômago, quando este recebe o bolo alimentar. A gastrina estimula a atividade gástrica, tanto a parte química como a produção do suco gástrico, como a parte física, estimulando o peristaltismo. E é produzida com o intuito de aumentar a velocidade da digestão do bolo alimentar. A colecistoquinina, produzida no duodeno, estimula a contração das vesículas biliares e do pâncreas, que liberam respectivamente a bile e o suco pancreático, com o intuito de melhorar a digestão das gorduras. A secretina é produzida no duodeno, atua no pâncreas, estimulando a produção e liberação do suco pancreático. Ok? É para vocês entenderem, é como se fosse um bicarbonato. E a enterogastrona, produzida no duodeno, age sobre o estômago e inibe a atividade da gastrina, para que o alimento permaneça o mais tempo possível no estômago, para que ele possa ser completamente digerido. Então, cada órgão, quando ele recebe esse alimento, tanto o estômago como o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, ele produz enzimas para terem ações e ativações. Senão, a bile produzia o tempo todo, o pâncreas produzia o tempo todo, o estômago produzia o tempo todo. Então, existem enzimas que levam essa informação para saber a hora de produzir e a hora de parar de produzir. A hora do esfíncter abrir para liberar o alimento e a hora do esfíncter fechar para não liberar o alimento. E assim, respectivamente. A quilificação é produzida pela mucosa intestinal e contém água, muco e enzima. Aí ele vai em todo o intestino delgado. Tá? E o que é que o intestino delgado vai fazer agora depois do duodeno? Ele vai absorver, porque ele tem várias camadas. Ele tem uma mucosa, ele tem uma submucosa, ele tem a camada muscular, tem a parte serosa. Isso é o corte do intestino. E essas microvilosidades vão absorver os nutrientes e as vitaminas desse alimento que agora está quilificado. A absorção. Essas estruturas aumentam a área de absorção das partículas dos nutrientes. As vilosidades possuem em seu interior vasos sanguíneos e linfáticos, que recolhem o produto final da digestão dos alimentos, glicose, aminoácido, ácidos gráficos e glicerol. No intestino grosso, ele mede cerca de 1,5 metros de comprimento. Absorve a água e os sais minerais, por isso que as fezes ficam mais endurecidas. A microbiota intestinal produz vitaminas importantes para o nosso organismo, como o complexo B e a vitamina K, que ajuda na coagulação. Olha lá que eu falei do colo, o céaco, o apêndice, que lembra que a gente foi grudado da nossa mãe pelo cordão umbilical, o ascendente, o transverso, o descendente, o sigmoide, reto e ânus. Curiosidades. O que é constipação intestinal? Pronto, eu tô constipada, não consegue defecar, fazer cocô. Popularmente conhecida como prisão de ventre, caracteriza-se por uma diminuição do peristaltismo intestinal, ao contrário da diarreia. A causa mais frequente é uma alimentação inadequada. O bolo fecal fica ressecado, por quê? Porque falta água. E quando ele vai absorver, que começa a absorver, já não tem água suficiente. Devido à longa permanência no intestino, o que dificulta a defecação. É um distúrbio que pode ser aliviado pela ingestão de alimentos ricos em fibras não digeríveis, que aumenta o volume do bolo alimentar, estimulando o peristaltismo. Mas quanto mais come fibra, se dobra a ingestão de água.
Peritonite corresponde à inflamação do peritônio, membrana que envolve as vísceras do intestino, e é um quadro clínico que pode levar à morte. Câncer de colo intestinal. O câncer de intestino grosso é um dos tipos mais comuns de câncer nos países desenvolvidos, fato que acredita-se estar relacionado a dietas alimentares pobres em fibras. Acredita-se que uma dieta pobre em fibra torna mais lento o peristaltismo, permitindo que a mucosa intestinal fique mais tempo em contato com substâncias cancerígenas presentes nos alimentos, principalmente os industrializados. Olhe patologias do aparelho digestivo. A gastrite é provocada pelo excesso de secreção do suco gástrico. Como vimos, o suco gástrico é rico em ácido clorídrico. Seu excesso supera o muco que protege as paredes do estômago, causando a sensação de queimação. Tá vendo por que não mascar chiclete? Essa produção excessiva pode ser por motivo nervoso, mas em muitos casos pode ser causada por certos medicamentos, como a aspirina. A aspirina pode levar a isso. Úlcera é um agravamento da gastrite, que provoca uma lesão, uma ferida na parede do estômago. Em alguns casos pode haver sangramento ou prejudicar seriamente o estômago. A úlcera também pode ocorrer no duodeno, que depois do estômago é a primeira parte do intestino delgado. Vamos lá ver mais um pouquinho? Apêndice inflamado ou apendicite. É uma inflamação do apêndice que pode ocorrer devido a alguma infecção. Este distúrbio provoca muitas dores abdominais e um segredo é quando aperta do lado do umbigo e solta. Depois que solta, a dor dobra, triplica. Se houver rompimento do apêndice, ocorre uma inflamação em toda a cavidade abdominal. Para evitar isso, o apêndice deve ser removido cirurgicamente logo que apresentar-se inflamado. E para que o soro caseiro? A diarreia pode ser ocasionada por uma inflamação do intestino grosso, com a irritação da parede do intestino ou movimentos peristáticos que estão aumentando. Dessa forma, ocorre uma menor absorção de água e, por isso, as fezes ficam líquidas, porque não está se absorvendo água. Por isso, o soro fisiológico. O soro fisiológico ajuda no combate da diarreia. Os sais contidos no soro são absorvidos no intestino delgado, deixando o sangue mais concentrado. Assim, a pressão osmótica do sangue, que passa pelo intestino grosso, aumenta e a água é mais rapidamente absorvida. Vamos ver mais alguma. Ictizoma mansoni, né? A esquistossomose, que vocês viram em microbiologia. A ictossomose é uma doença causada por um parasita de corpo chato chamada Ictizoma mansoni. Quando no corpo humano, esse parasita se encontra nos vasos sanguíneos que nutrem o intestino e fígado. Prejudica o homem quando a fêmea põe seus ovos. Esses ovos possuem ganchos utilizados para cavar as paredes dos vasos e penetrar no trato digestivo. Por isso, o doente apresenta sangue nas fezes. Pode ocorrer também a inflamação do fígado e do intestino, caracterizando barriga d'água. Infecções intestinais são causadas por ingestão de alimentos ou água contaminada com vírus ou bactérias patogênicas. Pessoas saudáveis rapidamente se recuperam. No entanto, crianças e idosos podem morrer se não receberem cuidados adequados. Criança não suporta diarreia. Ela tem que ir direto para o soro, principalmente se for bebê. Olhe lá. O fígado. A ectossomose, ó. O caramujo, que virou o hospedeiro, onde tem um flagelo. E a cercária. No rio, na água. E eles vivem juntinho, a fêmea e o macho. Essas são as referências. Bons estudos, tá? Preste atenção, compreendam, leiam
que é bom aprender, tá? Tchau, tchau.